Cordial bom dia nessa manhã de quinta-feira, 20 de novembro de 2025, feriado nacional do Zumbi e da Consciência Negra, fase da lua nova, primavera no hemisfério sul, porque nós estamos na capital nacional da dança, Joinville, Santa Catarina, Brasil, abrindo o canal Diálogo de Halley nas Mudanças Climáticas. Desde já agradecemos a sua companhia, que muito nos honra, por partilhar um momento da sua vida, da sua preciosa existência para conosco. E quem lhes fala é então o engenheiro civil Adilson Gorniak, especialista em engenharia ambiental, em gestão de recursos hídricos para bacias urbanas, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental e recentemente foi aluno especial do doutorado do programa de pós-graduação da UDESC em planejamento, na disciplina, olha só, governança urbana diante da crise climática, ministrado pela professora Maria Carolina Andeon. Fizemos essa menção porque muito do estudado na disciplina será aportado nos diversos vídeos e não só aquele aprendizado advindo da refinada bibliografia apresentada e estudada, mas também da participação dos meus colegas de turma nos diversos seminários. De tal maneira que, professora Carolina, Flora, Indianara, Léo, turma, nosso muito obrigado, eternamente gratos, vocês moram no nosso coração. Também é importante destacar que todas essas especializações são voltadas para o elemento da vida, ou seja, para a água, mais precisamente para a gestão da água no meio urbano, o que na prática significa dizer alocar, colocar a água no seu devido lugar, de tal maneira, olha só, que ela não adentre o piso de nenhuma residência, independente da intensidade de chuva que esteja ocorrendo na área da bacia hidrográfica. Essa é a nossa meta quando estudamos todas essas especializações. Essa temática, dentro da área da drenagem, é conhecida como drenagem urbana sustentável, desde o final do século passado, e recentemente, uma vertente muito promissora, da qual fizemos parte, é justamente o conceito de trama verde-azul, onde verde representa a vegetação existente na bacia hidrográfica e azul, por certo, lógico, a água que caminha entre essa vegetação. E justamente é uma associação da vegetação com a água para arranjar espaço para essa água, no sentido de evitar que ela adentre o piso das residências. Essa é a vertente que nós estudamos dentro dessa questão da drenagem urbana sustentável. De outra forma, para resumir, no vasto campo da engenharia civil, dos temas que abordam a engenharia civil, a praia que nós gostamos de estar é a praia da drenagem. Dentro dessa praia, a onda que nós gostamos de surfar é a onda da drenagem urbana sustentável. E olha só, a prancha com que nós surfamos essa onda é o conceito de trama verde-azul, porque entendemos que ele é muito promissor no sentido, olha só, de combater as enchentes derivadas das mudanças climáticas. Então, diretamente no que tange a mudanças climáticas, a drenagem urbana sustentável, o conceito de trama verde-azul é o que nós estudamos e é com que nós estamos dimensionando os nossos projetos. Dito isso, vamos ao tema. Ora, o tema que abre o canal não poderia deixar de ser outro senão Diálogo de Halley nas mudanças climáticas para o nosso presente comum, evidenciando naturalmente a urgência de se tratar do tema. Não se pode pensar em mudanças climáticas para o futuro, ela já está acontecendo. Vimos agora, no estado vizinho aqui do Paraná, ventos de 330 km por hora, arrancando coberturas,
90% da cidade destruída. Simplesmente os ventos foram acontecendo e arrancando todas as estruturas, né? Então temos que adaptar as estruturas para ventos cada vez mais fortes, o que significa dizer que nesses projetos, né, nós vamos ter que fixar melhor as coberturas, fazer um novo redimensionamento adaptado a essas questões das intensidade desses fortes ventos, dessas fortes chuvas e também a intensidade de secas, né, prolongadas. Mudanças climáticas. O segundo tema, que vem fazer a abertura do canal, é a suprema excelência do amor e o nível de ser e do ser. Né? E aqui pode parecer estranho, na verdade não pode, é estranho, né? O que teria a ver a suprema excelência do amor com mudanças climáticas? Mas tem muito a ver, como a gente vai demonstrar já no vídeo de hoje. E vamos usar, né, para fazer esse diálogo entre mudanças climáticas e o amor, como somos engenheiros, e engenheiros constroem obras de artes como pontes, pontes fazem a conexão. Vamos usar de um exemplo de uma ponte que é deveras charmosa como um recurso didático, né, para fazer essa conexão. A ponte de quem nós estamos falando, ela é um patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do nosso Brasil. E a ponte que liga a capital catarinense, Floripa, tudo de bom, ao interior, né? Essa ponte é a ponte Hercílio Luz. Ela foi inaugurada em maio de 1922. Aqui uma foto da inauguração, os carros passando. E é interessante que essa obra de arte, né, ela tem alguns aspectos bastante peculiares. Observem aqui as duas torres que recebem todas as cargas da ponte, ou a maioria das cargas da ponte, né? Aqui está a eficiência dela, né? Essas duas torres, esses cabos que são os esteios, e vão transferindo as cargas para essas duas torres. E elas funcionam assim, ó, pela altura, né? 75 metros de altura. Elas, olhando essa imagem, né, elas fazem uma conexão, elas apontam para o céu e nos conectam, então, à divindade. Mais que isso, olha só, vendo aqui a torre em separado, nós vemos que ela é formada por dois pilares, né, que são simétricos, mas estão conectados pelas barras transversais e verticais. Né, e em estando conectados, eles cumprem a sua função, como se fossem duas almas gêmeas autossuficientes, conectadas, né, por um longo tempo, sendo elas, olha só, testemunha, né, da passagem do tempo, da transformação da paisagem daqui para cá, da transformação, né, da tecnologia. Olha os carros que tem aqui e olha os carros que estão passando hoje pela ponte. Então há uma transformação, não apenas da paisagem, mas da tecnologia, de tal forma que ela é uma testemunha, né, da passagem do tempo. E então, o recurso didático que nós vamos usar, vamos explicando aqui as partes da ponte e associando, então, os dois termos aqui, a suprema excelência do amor e mudanças climáticas. E o primeiro pilar que nós vamos fazer essa conexão é um referencial teórico que aconteceu no final do século passado. A ONU promoveu, então, a Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. 170 países estavam presentes, mandando as suas delegações, vários grupos de trabalho, e um grupo de trabalho muito especial que passou desapercebido é o responsável pelo referencial teórico,
que nós entendemos também, dentro do canal Diálogo de Halley, a pedra fundamental do canal. Né? Lá no século I, Pedro, dentro do mundo cristão, Pedro como sendo a pedra fundamental no qual edificou-se o cristianismo. Mais atrás, no judaísmo, quando nós vemos lá a árvore da vida, os 10 sefirotes, que é Ter, lá na ponta, lá embaixo nós temos a pedra fundamental cúbica de Jesod, que é o sustento de toda a árvore da vida dentro do mundo judeu. Assim também, dentro do canal, esse referencial teórico que vai surgir na tela é então a pedra fundamental do canal. Esse referencial ele foi elaborado por um grupo de trabalho dos líderes espirituais da Terra. Então, não é apenas uma religião, mas as várias religiões da Terra mandaram seus líderes espirituais para ver essa questão do meio ambiente e do desenvolvimento, e eles chegaram a uma conclusão. Vem conosco para a tela, olha só que conclusão. A crise ecológica é um sintoma da crise espiritual do ser humano, que vem da ignorância. Portanto, a ignorância gera uma crise espiritual, que tem por consequência a crise ecológica, mudanças climáticas e todos os seus efeitos devastadores. E muitas vezes nem percebemos que estamos vivendo essa crise espiritual. Vejam que esse conceito é de 1992. Será que estamos vivendo essa crise espiritual? Pois bem, vamos aos templos, vamos às igrejas. Saímos dos templos, das igrejas, e daqui a pouco estamos lá nas redes sociais. E aquele mandamento judaico, cristão, islâmico, que diz assim: não levantar falso testemunho, não mentirás, é simplesmente esquecido. E se caminham inúmeras centenas de mensagens falsas, mentindo, né? Levantando falso testemunho contra os nossos semelhantes. Então aqui um exemplo, né, da crise espiritual. Né? Tanto que nós temos que até algumas notícias tem que se procurar. Hoje existe um sítio para que se procure lá se a notícia é verdadeira ou falsa. Jamais poderia isso acontecer se estivéssemos evoluídos espiritualmente. Então, uma prova simples, cabal, dessa crise espiritual que vem da ignorância que nós estamos submetidos. Nós vamos detalhar isso com mais intensidade, mas por ora, por um princípio ético, vamos mostrar, evidenciar o roteiro do canal, de cada vídeo. Não o roteiro do canal, mas o roteiro como forjado cada vídeo do canal. Está aqui o roteiro do vídeo de hoje. Então, nós partimos do DNA do canal, que também é um pilar, é o segundo pilar da primeira torre. Passamos pela quinta Conferência Nacional do Meio Ambiente, vamos ver a teoria tridimensional do direito, vamos ver o conceito de cidade saudável, vamos ver o salmo do engenheiro raiz, o engenheiro raiz, para finalmente chegar, olha só, no grande final, que é uma diretriz existencial, uma definição de uma diretriz existencial, que vem justamente a propor, olha só, uma solução para um problema filosófico que transcende os séculos. Essa resposta, essa diretriz existencial, ela vem nos auxiliar, né, a praticar os conceitos do desenvolvimento sustentável e, por que não, como somos engenheiro raiz, uma equaçãozinha, né, para representar esse conceito de desenvolvimento sustentável. E a filosofia que nos abarca aqui para formatar cada roteiro, né, formatar não, melhor dizendo, para forjar cada roteiro, é daqueles filmes que a gente chega no grande final e
e fica refletindo sobre o filme, que precisamos ver mais uma vez, duas vezes, porque justamente tem um final surpreendente. E ele só tem um final surpreendente, primeiro porque existe um roteiro que vai conectando as coisas. E segundo, porque nós assistimos o roteiro. Porque chegar no final, sem ver o roteiro, ele não é assim um final tão impactante como nós pretendemos fazê-lo, como é o dos grandes filmes. Então, para forjar esse roteiro, nós utilizamos o que nós chamamos dentro do canal de inteligência divinal. Não confundir com a outra, com a IA. Até porque a IA, em termos de mudanças climáticas, ela atua sim no sentido de intensificar os efeitos desastrosos das mudanças climáticas. À medida que, olha só, cada vez que nós acessamos a inteligência artificial, diferente de não utilizá-la, nós consumimos 10 vezes mais energia. Então, vejam bem, essa facilidade que aparentemente a inteligência artificial nos traz, consome 10 vezes mais energia do que aquela pesquisa tradicional que nós estávamos fazendo antes da era da inteligência artificial. Simples assim. E isso reflete lá nos data centers em um consumo brutal de energia e de água, e como essa energia, a grande parte dela advém dos combustíveis fósseis, ela ajuda a intensificar as questões das mudanças climáticas. Tá? Ressalta-se que não somos contra, apenas apresentamos uma fragilidade, apresentaremos outras fragilidades que devem ser superadas. Como é que se supera isso? Pela transformação energética. Usar outras formas de combustível que não a fóssil nos data centers. Ponto. É uma decisão. Já existem. É só uma questão de decisão. Então, diferente da outra, da IA, a inteligência divinal, ela não consome energia, porque ela é a própria energia. Ela é a vida que flui, reflui, pulsa, repulsa, onipresente, onipenetrante. Presente aqui e agora. Olha só, esteve presente antes do nosso primeiro suspiro, naquele momento que saímos da barriga de nossa mãe, e estará presente depois do nosso último suspiro, aqui e agora. E mais importante do que defini-la é então como nós podemos acessar, como ela se apresenta no nosso dia a dia. E uma das formas é a intuição, fácil de perceber, notadamente para as mulheres, principalmente se forem mães. É aquele alerta. Há um adágio popular que diz assim: coração de mãe não se engana. De tal maneira que uma mãe que está lá no Pará, no Amazonas, no Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, lá no norte do Brasil, e os filhos aqui no sul, na capital nacional da dança, e temos bastante gente vindo do norte para o sul, ela sente, meu filho não está bem, minha filha não está bem, e aí pede a proteção, entra em contato e aproveita, já que falamos nisso, se você está há muito tempo sem conversar com a sua mãe, liga para ela, porque ela te ajuda mesmo estando distante. E a intuição é, então, essa atuação da inteligência divinal para te ajudar. Liga para tua mãe, se tu estás bastante tempo sem conversar com ela. Aproveita a tua mãe enquanto ela está viva. Uma outra forma é o que nós chamamos de inspiração. É mais uma manifestação da inteligência divinal. Só que diferente de um alarme, de um alerta, ela funciona mais assim como de uma forma prática, resolver problemas. Temos um problema, fizemos nossa parte, isso é importante, avaliar o problema que estamos tentando resolver, colocamos o nosso conhecimento no sentido de resolver, e muitas vezes não chegamos a uma conclusão imediatamente, aí deixamos o tempo de Deus. Ponto.
passado algum tempo, caminhando na praia ou simplesmente caminhando, se é vontade de ir para a praia, tá, mas caminhando, né, ou mesmo num sinaleiro, né, ali tomando banho, vem a resposta daquele problema que nós estávamos pensando. Uma outra forma que nos acontecia muito quando éramos estudantes de graduação era justamente o sonho com as questões da prova. Isso acontecia várias vezes, né? Sonhávamos com as questões que iam cair na prova, de tal maneira que tínhamos que acordar às 5 horas da manhã, 4h30, para tentar resolver a questão, porque a prova normalmente era às 7h30, as provas mais intensas, né? E, inclusive de pontes, lembro disso. E de tal maneira que nós tínhamos que acordar cedo para resolver. E várias vezes acontecia daquele sonho, das questões virem acontecer na prova. A maioria, a esmagadora maioria das vezes, por assim dizer. Então, uma outra forma da inteligência divinal, né, se manifestar no nosso dia a dia é o que nós chamamos de sonhos transcendentais. Vamos aos exemplos práticos. Lá no primeiro século, no mundo cristão, Saulo, caminhando lá para Damasco, sofre um acidente e perde totalmente a visão. 3 dias cego, não consegue ver nada. E no seu remorso, na sua conexão para com Deus, perguntando por que ele tinha sofrido tamanho acidente, né? Nos seus pedidos, né, de perdão, ele tem um sonho transcendental com Ananias, que é outro judeu, que viria curá-lo. Mas olha que legal, Ananias também tem um sonho transcendental com Saulo, que deverá ir curar Saulo. E assim o faz. Cura Saulo, né, da cegueira física, mas vai mais além. Cura Saulo do que nós chamamos da cegueira espiritual de Saulo. Olha só. Modifica, o batiza, né, com o nome de Paulo. Saulo passa a ser Paulo. A partir desse momento, então, Saulo, agora Paulo, deixa de perseguir os cristãos, né, e começa a conviver com eles até. De tal maneira, né, que isso é muito importante e nós chamamos isso no canal de a cegueira de Saulo, porque muitas vezes nós vemos notícias de pessoas que saem do seu quadrado religioso para ir lá se intrometer em outras matrizes religiosas e trazer os seus conceitos, né? Nós chamamos isso, quando a pessoa sai, olha só, seu quadrado religioso para criticar outras religiões ou outras matrizes religiosas, de a cegueira de Saulo. Fica aí, então, a proposta. Um fato bastante lamentável, né? Até porque, quando você sai do teu quadrado religioso para ir criticar outras religiões, né, há aí uma crise espiritual. Nem está percebendo que ele está vivendo uma crise espiritual à medida que não se respeita o próximo. Ponto final, não há o que se discutir nisso. Cegueira de Saulo. Por certo, né, quiséramos estar evoluídos espiritualmente para forjar esse roteiro com base nisso, né? Já pensou estar sonhando lá na montagem do roteiro e trazê-lo para vocês que nos ouvem, nos veem? Infelizmente, não estamos evoluídos espiritualmente a esse ponto. Ainda não. Quem sabe um dia, né? Isso é meta, diga-se de passagem. Então nós precisamos de utilizar de uma prática. Olha só. E que prática é essa? Então, vem aqui conosco, ó, presta atenção. No silêncio da madrugada, ali por volta de 1h, nós levantamos, saímos da cama. Detalhe, não acendemos a luz. Por que não acendemos a luz? Porque é preciso ter uma certa sonolência para vivenciar a prática. Caminhamos
e nos sentamos no que nós chamamos de zafu. Ficamos aconchegados no zafu, que é simplesmente uma almofada de origem budista, utilizada na prática de meditação, que ajuda em muito o quê? O relaxamento do corpo físico. E o que é relaxar o corpo físico? Que é outra fase da prática. É importante que antes do relaxamento, depois de estar aconchegados, nós fizemos a nossa proteção espiritual, que consiste simplesmente em rezar o Pai Nosso, mas concentrados na quarta frase, que seja feita a tua vontade. Aí sim, voltando ao zafu, que é essa almofada de origem budista, utilizada na prática de meditação para o relaxamento, começamos então a relaxar o corpo físico. E o que é relaxar o corpo físico? Olha só, relaxar o corpo físico é desprender o corpo da mente, porque a mente tensiona o corpo. Vou repetir, relaxar significa desprender o corpo da mente, porque a mente tensiona o corpo. Vocês entenderam o que eu quis fazer, né? É isso é o relaxamento. E é interessante que nós vemos isso no dia a dia, né? Há vários exemplos. Né? No nosso trabalho, vemos os nossos colegas muitas vezes tensos, o rosto todo marcado assim. Trabalho para entregar, prazo muito curto, e percebemos isso. Né? As pessoas estão tensas ali para, dentro de um prazo muito curto, entregar o trabalho da melhor forma possível, né? Dentro do tempo estipulado. Também em nós mesmos. Né? Porque o mesmo rosto que acorda às 5 horas da manhã, 4h30, não é rosto que chega meio-dia. E muito menos o que chega à noite. Se de manhã nós olhamos no espelho assim, ó, bonitão, meio-dia, bonitinho, ao final da noite, aí já não tem nada a ver com o que vimos de manhã. Desde que tenhamos também uma boa noite de sono. Né? Então, a mente, as preocupações do nosso dia a dia vão tensionando o nosso corpo físico, e para a prática é importante relaxar. Né? Por que é importante relaxar? Porque ele libera a alma. E olha só o referencial teórico que vem aqui de um psiquiatra, psicólogo judeu, americano e austríaco, ou melhor, austríaco-americano, porque ele nasceu na Áustria e depois foi para os Estados Unidos, chamado de Reis, define em relação ao relaxamento. A libertação da tensão muscular é também a liberdade da alma, Reich. Né? Então, nós, estando já com a alma mais liberta, nós vamos a mais uma fase, que é a concentração. E o que é a concentração? É a atenção plena e natural naquilo no que nós estamos fazendo. Por exemplo, na teoria tridimensional do direito. Né? E aí vem lá a memória, Miguel Reale, brasileiro, uma teoria conhecida no mundo inteiro. Né? É um brasileiro, né? Expondo a nossa genialidade, a genialidade brasileira para o mundo na área do direito. E aí nós começamos a fazer as conexões com os diversos temas. É assim que a concentração atua. E por que ela atua dessa maneira? Porque a concentração é a forma mais rápida, mais eficiente de se alcançar as diversas conexões com o tema. Por quê? Porque ela busca a informação, olha só, nos arquivos dos anais de nossa consciência e traduz para o momento presente. Isso é concentração. Buscar nos anais, nos arquivos dos anais de nossa consciência, as informações necessárias, então, para forjar as diversas relações que vão nos trazer ao grande final. É a concentração. Vamos ver um exemplo prático, uma frase, de como isso acontece, então, nas madrugadas, ainda dentro desse vídeo. Só tomando um gole de água.
Pode acontecer também, fazendo um breve registro, que a prática vai um pouquinho mais além, né? Pode acontecer um registro, uma sensação maravilhosa, um momento mágico, que é quando se bebe, olha só, o vinho sagrado da meditação na taça perfeita da concentração. Vou repetir, que é quando se bebe o vinho sagrado da meditação na taça perfeita da concentração. E o que é esse vinho sagrado? Dentro do mundo budista, é o não pensar. É quando não pensamos mais. Saímos do mundo mental, astral, e deixamos de pensar, ficamos no que se chama de vazio iluminador. Para o mundo hindu, essa prática tem um nome especial até do sânscrito, que é Samadhi, conhecimento eterno e completo, quando nós atingimos altos níveis de consciência, que nos libertamos do mundo do pensar, né? É o vazio iluminador. Para a gente compreender isso de uma forma assim mais prática, vamos usar assim de uma analogia. Imaginem o seguinte, que um rei tenha sido deposto por seu irmão e tenha ido para a prisão juntamente com seu filho pequeno, de berço, e está ali naquela cela dentro da prisão e, claro, recebe a comida. O irmão não eliminou, então, o seu próprio irmão, apenas o prendeu, né, digamos assim, tomou o poder e o prendeu, e está lá com o seu filho, né, futuro príncipe, futuro rei, se não tivesse perdido o reinado. Essa cela é uma cela tipo uma bastilha, próximo do mar, onde lá em cima, 4,5 metros, tem uma janela por onde entra o sol. Passam-se os anos, o pai procura ensinar tudo o que sabe para o seu filho, o príncipe, e lá com 17 anos, 17 dentro da cabala hebraica é a esperança, então, aos 17 anos já mais robusto, mais forte, eles têm a ideia de que o filho pode subir aqui no ombro do pai, alcançar aquela janela e ver o que existe lá fora. E assim o faz. Então, em determinado momento, ele sobe no ombro, chega, alcança a janela, olha e vê. Pela primeira vez ele sente a luz do sol no seu rosto. Não consegue ver muito. Abaixa. E a partir desse momento, eles fazem um plano de fuga, que o príncipe sairá daquela caverna, daquela bastilha, daquela prisão. E na lua, uma lua cheia, né? Ele sai, consegue fugir, caminha entre a floresta, na madrugada, sente pela primeira vez a luz do sol bater no seu corpo, o calor, sente pela primeira vez o perfume das flores, observa escuta o som dos pássaros que ele escutava, alguns ali na Bastilha, mas ele não sabia o que é, então ele vê pela primeira vez o perfume das flores e tudo mais, né? E depois de algum tempo ele é capturado de novo e volta para a prisão, né? Então o que acontece com esse príncipe, com quem vive então o vinho sagrado da meditação? Ora, muda completamente, ou muda, não digo completamente, mas muda muito a percepção de mundo. E no caso dessa prática, a percepção que surge é a seguinte, acompanha conosco aqui na tela, olha só, a nova percepção desse príncipe, né? Que aquilo que está na caverna, que aquilo que está na Bastilha já não lhe diz mais respeito, né? Assim também acontece com quem bebe o vinho sagrado da meditação. E nesse caso específico, né, da prática, está aqui, ó, o ser vale mais que o ter. Ou seja, o ser ele é limitado, o ter é a limitação da caverna. Então, a percepção de mundo muda, é totalmente diferente, né? E vale um destaque importante. Essa prática, ela não oferece nenhum risco, porque temos uma proteção espiritual e cada um usa a sua, né? O mundo cristão pode usar o Pai Nosso,
O mundo islâmico usa Alá como a sua proteção. Né? Não precisa de drogas, seja ela droga mesmo ou até um álcool. Não precisa de nenhum chá. Ela é inerente da nossa conexão para com a divindade. Faz parte da nossa vida. Portanto, é dessa forma que nós forjamos ou buscamos forjar cada vídeo. Feito esse registro, deveras importante, porque é um princípio ético, né? É uma elegância até colocar como nós forjamos o vídeo. Voltamos então ao nosso primeiro pilar para detalhar aqui. Né? Então vejam bem, vou usar até um termo de engenharia, uma derivada, né, dessa constatação é tranquilamente o seguinte: olha só, a ignorância é a causa principal, o fio condutor de muito sofrimento, que se manifesta em dois planos. Um bastante visível aqui, ó, externo, né? E no mundo interno. Esse aqui, o externo, é derivado do mundo interno. Destacamos três aqui, ó, fome, escravidão, guerras. O tem. Tem não é a terceira pessoa do verbo ter, ao contrário, né? É tão somente, até porque está com pontos aqui, ó, então é, dentro do canal, o trio de extrema maldade. Vamos ver se ele é um trio de extrema maldade mesmo. Fome. Vejam bem, Idade Média, século I, antes mesmo do século I, quando tinham lá uma comunidade que vivia da agricultura e eventualmente da caça, mas que eles tinham na agricultura a sua base principal, né, na colheita, tanto é que existe a festa da colheita, um princípio, né, uma festa que transcende ao longo do tempo. Quer dizer, dependiam basicamente da colheita, do que plantavam, e também, em segundo plano, da caça. Se, às vésperas da colheita, havia, por exemplo, uma praga, gafanhotos, ou acontecia alguma coisa que destruía toda a colheita, um incêndio, por exemplo, né? Pessoas passavam fome, e muita fome, e morriam. Por quê? Porque não era fácil buscar comida em outro lugar, né? Os meios de transporte daqueles séculos não permitiam. Mas hoje, em pleno século XX, olha só, 21, melhor dizendo, pessoas morrem de fome. Quando a gente passa assim, meia hora sem comer, a gente sente fome, já sente aquele vazio. Uma hora, se estivermos trabalhando, né, seja na área da construção civil, seja na área intelectual, vamos sentindo um vazio. 2 horas, 3 horas, então já estamos, né, estamos ali muito mal, por assim dizer. Agora imagine o seguinte, em pleno século XXI, pais, crianças, mulheres passando fome. Século XXI, 2, 3 dias sem comer ou comendo muito pouco, que a gente vê nas fotos as costelas aparecendo. Pleno século XXI. E o detalhe importante, a 400, a 300, a 100 quilômetros, a 60 quilômetros, caminhões abarrotados de comida, esperando, né, para poderem entrar e alimentarem essas pessoas. Não é extrema maldade fazer com que pessoas, mulheres e crianças, passem fome dessa maneira? O que está acontecendo hoje nesse planeta chamado de Terra. O segundo aqui, ó, escravidão. Pleno século XXI. Nós ainda vemos notícias no nosso Brasil amado que servidores do Ministério do Trabalho vão lá libertar 5 trabalhadores em regime escravo. Século XXI, em fazendas do café, no Mato Grosso do Sul. Mês de agosto, essa reportagem, ou julho. Século XXI, tá? Trabalho escravo. Fazenda de café, uma fazenda de café. Gente do céu, café tão caro, né? Não custa. Não vamos entrar nesses detalhes agora, né? Mas efetivamente é muito triste. Trio de extrema maldade. Guerras, olha só.
Em pleno século XXI, ainda tem gente que é enganado, né? Que entra numa guerra por procuração, né? Que é feito o bobo da corte. Olha só, o bobo da corte. Né? É triste, né? Porque se elege um comediante para ser presidente de um país, uma superpotência aqui na América, né? Entra em contato e aí esse presidente, que foi um comediante, vai lá e olha só, cutuca com vara curta uma onça, uma potência nuclear, tá? Quebra acordos, né? E aí tem uma guerra. De quebra, está complicada a vida desse cidadão e desse país, mortes, infraestrutura toda destruída, e agora de quebra, nas negociações, está perdendo um recurso natural que são as terras raras. Não é desse canal ficar entrando nesse detalhe, né, dessa questão das guerras. Até porque aqui há um canal chamado A Arte da Guerra, do comandante Robson Farinazzo, que é um canal de um brasileiro patriota e raiz, que realmente recomendamos então para que a gente consiga entender mais um pouco esse conflito. Mas o importante aqui, voltado a mudanças climáticas, é o que vem na próxima tela. Olha só. Gente, aquela ponte que foi destruída, aqueles prédios que foram destruídos, foram construídos com cimento. Olha só, 1 tonelada de cimento gera 1 tonelada de gás efeito estufa, o CO2, que é um gás que intensifica a questão das mudanças climáticas. Então, cada vez que eu vejo, ou que nós vemos, um pedreiro, um servente, colocar lá um saco de cimento de 50 quilos no ombro, né, significa dizer que aquele saco gerou 50 quilos de gás efeito estufa. Né? E aqui que vem o problema envolvendo mudanças climáticas. Aquela ponte que poderia ser feita a manutenção, virar, como é que é? Se manter 300 anos, 500 anos, 600 anos, né, desde que se tenha manutenção, há pontes que são já seculares, né, 10, 11 séculos, né, feitas pelos romanos que estão presentes até hoje. Ela foi destruída. Só que na sua construção se utilizou de cimento. Aquele prédio, que também poderia durar vários anos, ele foi destruído ali instantaneamente. E também se usou cimento, ferro, se gerou gases de efeito estufa, teve sua vida, no processo da guerra, simplesmente, vida útil, né, destruída. Isso tem a ver com mudanças climáticas. E o interessante dentro dessa questão, né, que só para vocês terem uma ideia, em Gaza estima-se, olha só, 5 anos só para retirar entulhos e depois começar a reconstrução. A quantidade de entulho e de destruição que aconteceu nesse conflito de 5 anos para retirar, a gente pode imaginar o quanto isso produziu em termos de gases de efeito estufa e nas mudanças climáticas. Vamos então, feita essa ponte, vamos então ao que gera esse trio de extrema maldade. Está aqui, ó, em nível interno. Vou explicar a partir do mundo cristão. Né? O que é? São os efeitos. A ira, a cobiça, o orgulho, a soberba, a gula, a preguiça, a luxúria. São aqueles 7 pecados capitais que a gente aprende lá na catequese, no mundo cristão. São eles, justamente, os responsáveis, né, por essas consequências, fome, escravidão e terra, né, o que evidencia a crise espiritual do ser humano. Né. Dentro do canal, nós vamos chamar esses defeitos de trevas. Né. Por que trevas? Porque trevas
lembra a poesia de João, capítulo 1? Olha só, vem conosco aqui, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e dele todas as coisas foram feitas, e nele estava a vida. E a vida era luz. E a luz foi as trevas. E as trevas não compreenderam a luz. E esse é o desafio do canal Diálogo de Halley. Fazer com que as trevas venham a compreender a luz. Desafio à la trabalho de Hércules, por que não dizer? Um desafio hercúleo, usando o adjetivo certo. Então, nós estamos absolutamente absolutamente convencidos de que as trevas são a causa, o DNA de todo sofrimento. Muito similar a essa declaração aqui. Como um exemplo prático, didático, vamos ver a manifestação da ira. Vejam bem. Dia 28 de agosto de 2022. Um domingo, tranquilo. O cidadão está lá comemorando os seus 50 anos. De repente chega um carro, sai um cidadão, começa a agredi-lo. Estou dizendo daquele caso de Foz do Iguaçu, que teve conhecimento, que foi bastante notificado na grande mídia. E aí há uma desavença, o cara vai para casa, deixa sua filha e seu filho e sua esposa em casa, volta, saca de uma arma e há uma morte. Mata um pai com 4 pessoas comemorando o seu aniversário de 50 anos. Gente, isso é justamente a energia pesada da ira, a energia que mata, que cria um sofrimento incomensurável. Ira. Não apenas esse exemplo. Mês passado, início desse mês, foi noticiado, apareceu aí nas redes sociais, um professor de 53 anos, lá em Guará, em Goiânia, do distrito de Goiânia, ele é simplesmente agredido por um pai, olha só, porque o professor não deixou a filha usar o celular. O pai se vê no direito de invadir a escola, bater no professor, e aí correu esse vídeo nas redes sociais. Ira. A ira, ela vem do ódio. O ódio, ela não acontece assim de uma maneira, ela vai, é como um copo d'água, ela vai se intensificando, a pessoa vai criando o ódio, E o ódio se disseminando, cria a ira, e a ira chega às vias de fato. Então, causa de muito sofrimento. E olha só aqui, ó. Por que a gente traz esse exemplo das trevas? Vamos imaginar que na declaração dos líderes espirituais da Terra fosse só o mundo cristão. Vejam essa frase como poderia ficar e ter sentido prático. A crise ecológica é um sintoma da crise espiritual do ser humano que vem da manifestação dos 7 pecados capitais. Pronto, é a mesma coisa. A ignorância, então, que nós estamos querendo dizer que a ignorância é a manifestação desses defeitos no nosso dia a dia. É ela que causa o trio de extrema maldade. Essas trevas internas. E o objetivo do canal Diálogo de Halley, e aqui nós nos valemos de um conceito lá do século XVII, de um francês, que ele é o pai da química moderna, Antônio Lavoisier, no que tange a lei de conservação das massas. Olha só, na natureza nada se cria, nada se morre, tudo se transforma. Então, essa transformação dessas energias pesadas que estão aqui embaixo, nos seus antônimos, porque ela não morre, ela é transformada, o ódio é transformado em amor e a ira deixa de se manifestar. Esse é, então, o DNA do canal que nós vamos representar aqui, agora.
Tá? Opa. Que é o segundo pilar. Tá? Perdão. Tá aqui, ó. Esse é o DNA do canal, lá do roteiro. Né? Elevar o nível espiritual e intelectual de cada cidadão. Porque isso é alcançado na medida que nós transformamos essas trevas internas nos seus respectivos, né, antônimos. O ódio em amor, a preguiça em altivez, né, e vamos a soberba, o orgulho em humildade. Então nós vamos fazendo essa transformação. E está aqui, então, o arquétipo que representa o segundo pilar da nossa primeira torre aqui do canal Diálogo de Halley. Temos aqui o primeiro par de almas gêmeas montados. E como é que nós fazemos isso? Ora, nós precisamos de um caminho. Então, nós precisamos de um método que venha a ser o terceiro pilar. Olha só aqui, ó, o método. Fomentar a reflexão profunda, a fim de sensibilizar cada cidadão, portanto, todos nós, na realização de ações que venham, olha só, combater as causas das mudanças climáticas, ora, em curso, dando um spoiler da próxima conferência, do próximo vídeo, olha só, ora, em curso, nesse maravilhoso planeta chamado de Terra, que generosamente nos abriga. Vamos ver isso no vídeo 2 da apresentação do canal. Esse é uma diretriz desse segundo vídeo. Esse ora em curso. Observem que aqui, ó, a filosofia, né, para esse método, ele está estruturado na filosofia e na técnica, onde filosofia significa filo, amigo, sofia, sabedoria, dialoga com o verbo fomentar a reflexão profunda. E a técnica é a ação, é combater as causas das mudanças climáticas. Ora em curso nesse maravilhoso planeta chamado de Terra, que generosamente nos abriga. Feito o registro do outro vídeo. Agora, né, observem aqui, ó. Né? Por quê? Né? Questão assim, ó, uma questão de prova, se professor fosse. Vamos ver. Entregaria uma folha com 20 páginas, com 20 linhas, né? Mínimo de 17, e disserte o seguinte: por que aqui, né, o espiritual tem um peso maior do que o intelectual dentro do arquétipo do DNA do canal? Por que o espiritual ele tem um maior peso? Por que eles não têm pesos iguais? Intelectual, né, uma linha reta aqui, ó, espiritual e intelectual igual. Ou por que o intelectual não é mais pesado? Disserte sobre isso. No mínimo 17 páginas. 17 representa a esperança dentro da Cabala e 20 dentro da Cabala hebraica, a ressurreição. Então, seria essa a questão. Responderia, né, teria uma das melhores notas aquele aluno que chegasse a isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Falasse da soberba ou do orgulho. Né? Justamente o espiritual tem mais peso por causa dessa treva interna, desse defeito psicológico chamado de soberba. Exemplo prático e didático. Tem-se as eleições. Perdeu-se as eleições. Em vez de preparar, né, ser oposição no próximo mandato, não. Uma frase muito comum que nós vimos e vemos hoje em dia ainda é o seguinte: esse povo não sabe votar. Olha só. Esse povo não sabe votar, né? O indivíduo que assim o fala, o cidadão que assim o fala, ele tem a soberba, né? E é muito forte. Porque ele se acha, de repente porque tem um diploma, ou 2 diplomas, um curso superior, mas se acha mais do que todo mundo. Ele se acha mais do que aquele cidadão
que lá em São Paulo, né, pega o metrô às 4, 4h30, chega lá no seu posto de trabalho, uma lanchonete, por exemplo, uma cafeteria, prepara o café, o pão com manteiga, enfim, até às vezes para esse cidadão que diz assim, esse povo não sabe votar. Soberba é soberba. Aqui, ó. Então, por isso, né, quando a soberba se manifesta, é porque a espiritualidade ela está em baixa em relação ao aspecto intelectual. Daí porque, né, um dos motivos. O segundo motivo, e há uma razão de nós citarmos, é um exemplo prático, didático, vivido. Então, nós éramos responsáveis pela fiscalização de 48 casas habitacionais de interesse popular. E aconteceu um dia lá, um barraco, né, um dia à noite, e quando chegamos à secretaria, então, aquele barraco, né, foi comentado, e nós escutamos a seguinte frase. Olha só, fulano de tal, o que fez o barraco, chegou a polícia, tudo, né, é um lixo de ser humano. Gente, olha só, fulano de tal é um lixo de ser humano. E essa frase nos impactou muito. Porque esse fulano de tal, né, como é que chama? 2 semanas, pouco mais de 2 semanas atrás, havia me pedido emprego. Chegou para mim e disse, ô engenheiro, tu não sabe um construtor, uma empreiteira que eu posso trabalhar? Estou precisando. E eu havia esquecido disso. Então, automaticamente, quando, né, essa frase nos chegou ao ouvido, nos causou um impacto muito grande. Porque no fundo, essa frase é uma sentença. Porque lixo é algo descartável, é algo que não existe. É como se aquele cidadão, né, não fosse merecedor da sua existência, de viver. Bem, e aí ficamos incomodados, né? É como aquele refrão, a gente vai uma sexta-feira feliz, escuta uma música e fica o final de semana com o refrão, então eu precisava resolver isso, né? O refrão da música não incomoda, agora isso estava incomodando. Descemos e fomos falar com quem? Com a assistente social. Porque as assistentes sociais, elas, dentro da sua comunidade, elas conhecem todo mundo, porque elas entrevistam, então elas são preparadas para isso, fazem perguntas, né, e vão direcionando e vão conhecendo toda aquela comunidade das quais elas são responsáveis. Elas trabalham como verdadeiras psicólogas, né, verdadeiras terapeutas dentro daquela comunidade. E elas minimizam muitos conflitos. Então fui falar com ela, né, sobre esse fulano de tal. Né. Já faço um adendo, assistentes sociais, né, compreendo profundamente o trabalho de vocês a partir do momento que trabalhei com vocês e de sorte que vocês também moram no meu coração, profundamente, diga-se de passagem. Dito isso, chegando lá, eu queria saber, pois é, vou explicar o que ela me passou. Diferente deste que lhes fala, diferente também daquele cidadão que comentou sobre que esse ser humano era um lixo de pessoa, nós tivemos assim pai, mãe, avô, chegamos a conhecê-lo até, bisavô, alguns até chegam a conhecer, primos, tios, né? Então nós temos toda uma referência de pessoas de qual fazemos parte, olha só, né? Temos mais que isso, temos pão, agasalho e abrigo. Isso nos dá uma segurança na nossa formação educacional que aquele cidadão não teve. Mãe morreu no parto, não sabia-se quem era o pai, né? De tal maneira que eu fiquei bastante constrangido com o que estava acontecendo. E é justamente esse fato de descer e ir lá buscar descobrir o que estava acontecendo com aquele cidadão, de conhecer melhor aquele cidadão, fruto até, bem verdade, de um desatino meu, né? Eu prometi e não cumpri, esqueci, a bem da verdade. Isso é o que mais está faltando no mundo de hoje. É o que se chama de empatia. Tá? A empatia é aquela atitude de tentar se colocar no lugar de.
Empatia é isso, tentar se colocar no lugar de. De tal sorte que é uma das coisas mais importantes para que a gente compreenda e que nós precisamos praticar intensamente. Nós vamos trazer à tela aqui, então, um conceito de empatia produzido pela inteligência divinal nas madrugadas. E até faço assim uma sugestão, que depois de verem esse conceito ao final do vídeo, vejam o conceito que a IA está produzindo. As diversas IAs aí, tem várias, né? Para fazer uma comparação. A empatia, dentro do canal Diálogo de Halley, é então uma estrada onde a maior força que existe no universo, estou usando de um recurso didático, a maior força que existe no universo se manifesta para que se possa compreender o nosso semelhante. E qual é a maior força que existe no universo? Vou dar uma dica. É a capital da Itália, ou melhor dizendo, as letras que formam a capital da Itália no seu inverso. Acompanha comigo então na tela como fica aqui a empatia. A empatia é uma estrada por onde o amor deve caminhar para que se possa compreender os nossos semelhantes, os nossos concidadãos. Diálogo de Halley, 20 de 11 de 2025. Então, esse conceito faz com que nós venhamos a compreender o nosso concidadão. E isso é muito importante, porque evita essas sentenças de morte. Porque no fundo, um lixo de ser humano é uma sentença de morte. E nos aproxima da, olha só, na tela aqui, justiça divina. Isso é deveras importante. Vamos ver então, já que falamos da justiça divina, como a justiça divina julgaria então esse cidadão, que diferente de nós não teve o pão, agasalho, abrigo, não teve todas as referências, pais, mães, avós, tios, tias, primos, que nós tivemos. Ora, olha aqui a transformação. A justiça divina julgaria da seguinte forma. Misericórdia teria um peso maior que a justiça. Simples assim. Porque a justiça divina vê, ela é empática, ela conhece o livro da vida, ela é uma estrada por onde o amor caminha. E como julgaria nós? Olha o que acontece. Esse que teve aqui, todo pão, agasalho, abrigo, julgaria o contrário. Aqui, ó, a justiça tendo um peso maior. Claro. Não cabe a um cidadão que tem diploma superior, que teve todo o seu aporte psicológico, fazer um escândalo que um cidadão que não teve essa oportunidade tem. Daí a importância da empatia. A empatia também é importante, sabe por quê? No local de trabalho. Na medida que nós conseguimos conhecer os nossos colegas, os nossos amigos de trabalho, nós vamos criando naturalmente uma empatia e evitamos aquela fofoca, aquele julgamento precipitado, porque nós vamos compreendendo. Então, aí, ó, você que está assistindo o vídeo, lá na Sexta Feliz, reveja essa parte da empatia e lança isso lá. Eu garanto que o pessoal vai buscar a inteligência artificial para definir o que é empatia. E aí você... Não, a empatia é uma estrada por onde o amor deve caminhar para que se conheça os nossos semelhantes e os nossos concidadãos. E detalhe importante aqui, gente, não posso deixar isso passar despercebido. Olha aqui, ó, o engenheiro raiz. Olha aqui, ó, é uma estrada. É engenharia. Engenharia raiz, por onde o amor deve caminhar. Isso
é deveras importante dentro do canal Diálogo de Halle, porque quando nós aplicamos a empatia, olha o que acontece aqui, ó. Veja o que vai acontecer aqui, ó, com o arquétipo do canal. Concentre aqui, ó. Nós elevamos o nosso nível de ser. Portanto, nós estamos cumprindo o DNA do canal, né? Elevar o nível espiritual e intelectual de cada cidadão, de cada cidadã. Dito isso, né? Quando o amor caminha, então, olha o que vai acontecer. Ele começa a conhecer. Por que isso é importante? Porque nós só amamos o que conhecemos. Essa afirmação. Agora aqui, então, nós vamos dar o exemplo do que acontece lá na madrugada, né? Sentados no zafu, concentrados para libertar a alma ou melhor, primeiro nós acordamos, sentamos, nos aconchegamos no zafu, fazemos a nossa proteção, concentramos para libertar a alma e em seguida nos concentramos. Então, olha o que acontece, né, quando nós nos concentramos nessa frase aqui. Amamos o que conhecemos. Olha só. Vem à memória, nos arquivos dos anais de nossa consciência, Platão, citando Sócrates, amamos o que conhecemos. Logo em seguida vem século 3, 4, Santo Agostinho, As Confissões, amamos o que conhecemos. E ainda vem no século XX um livro que está aqui, tá? Que é de Raquel Carson, Primavera Silenciosa, amamos o que conhecemos. E é muito legal esse livro, porque ela começa assim, era uma vez. Né? Vamos falar mais dessa obra, porque essa obra é um marco no mundo ambiental. Dela deriva toda uma consciência ambiental. Primavera Silenciosa, de Raquel Carson. E aí vem isso na memória e, de repente, esses três, né, vem na memória. E aí nos lembramos, puxa, eu não risquei esses livros, era uma época que eu não riscava os livros. Depois dessas especializações eu comecei a riscar os livros, mas eu não risquei, eu vou ter que estudar de novo, então dá uma certa preguiça. Mas aí vem na memória meu pai. Meu pai dizendo assim, filho, sábado que vem você vai ter que ir fazer uma prova de português e matemática, porque eu quero que você entre na Escola Técnica Tupi. Tá? Era a passagem do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. Eu estava no Germano Team, eu iria para a Escola Técnica Tupi. Assim era o desejo de meu pai. Nossa! Na hora já dá aquele calorão acompanhado daquele frio. Né? Prova, sábado, português, matemática, já dava aquele... Né? A bem da verdade, eu gostava um pouquinho mais de matemática, né, do que de português, porque português era muito demorado. E era uma questão de gestão do tempo, eu queria brincar. Só que a lei era a seguinte, você só vai brincar quando fizer a tarefa, e ponto final. Não tinha, assim, essa pseudodemocracia que existe hoje, que um pai agride um professor lá, né, porque esse pai que faz isso, possivelmente, né, ele vive num outro mundo. Né? Não tinha essa pseudodemocracia que está se usando para educar os filhos. Né? Era assim, vai fazer a prova e pronto. Tá bem. Então, sábado de manhã, estávamos lá fazendo a prova. Fizemos a prova, entregamos e ficamos ali esperando a professora corrigir. 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. E ela veio trazendo o veredito. Seu Paulo, né? Não posso aceitar o Adilson como aluno, porque o senhor sabe, nós já estamos no mês de agosto, eu já tenho alunos desde o mês de março, né? A prova é em novembro, e ele foi muito mal em português, ele não acertou nada em português, então ele não tem chance nenhuma de passar. Tu passa um pouco mal,
Daí já não é mais um gelo, é um iceberg, assim, uma sensação muito estranha. E você vive ela na prática, de novo. Interessante. Claro que numa intensidade menor, né? Óbvio, eu acho. Penso eu, pelo menos. E o pai colocando a mão aqui, segurando, né? E aí, né, sentido aquele choque. Meu pai, ele foi agricultor, né, até os 18 anos, depois foi auxiliar de mecânico e depois corretor de imóveis, o que revela uma vida muito difícil. Então tivemos vários momentos difíceis na nossa vida, economicamente falando, por assim dizer, né? E nesse cenário, meu pai tinha uma característica muito interessante. Acredito que isso tenha vindo da agricultura, né, do fato dele ser agricultor na sua vida até os 18 anos. Independente da condição ali, do cenário ruim ou do momento difícil, ele sempre procurava ver as coisas boas. Sempre. Isso era uma característica. Ele tirava, nos piores momentos, coisas muito boas, assim, sabe? Não, mas isso está acontecendo talvez por causa disso e daquilo. Né? Na real, isso é bíblico. Se Deus fecha uma porta, abre-se uma janela. Né? É bíblico. E ele aplicava muito isso nos momentos difíceis da nossa vida e da vida dele também, de tal maneira que nós íamos transcendendo essas coisas. E, naquele momento, ele chega e diz assim: e como é que ele foi em português, professor? Em matemática, como é que ele foi? Pois é, seu Paulo, matemática ele foi bem, foi muito bem. Se dependesse de matemática, ele passaria, com certeza. O que significa dizer que ele gostar, pode ser um professor de matemática, um engenheiro, como eu acabei sendo. Na real, eu não gostava de matemática, como eu acabei de dizer. Era só uma questão de tempo. Eu não gostava de estudar, eu queria brincar, como toda criança. Gestão do tempo. E então meu pai disse em seguida: mas professora, então, falta metade do tempo. Ele já tem metade da prova. Então faltam... Se ele estudar português, concentrado em português, ele pode passar. A senhora me dê a tarefa extra de português e aceita ele por um mês. Nossa. Um mês. Sábado de manhã. Sábado à tarde estávamos nós lá. 1h30 da tarde. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tenho, tens, tem. Temos, tendes, tem. Os 4 verbos auxiliares nós tínhamos que saber todos os tempos simples e compostos no modo indicativo, subjuntivo, imperativo e infinitivo. Tínhamos que saber todos os tempos. E ponto final. E eu lembro, de repente, ali pelas 2h30, 3 horas da tarde, né, não sei, porque o tempo fica perdido, eu não tinha relógio, os meus amigos chegarem na rua e dizerem assim: conhaque, conhaque, vem brincar. E meu pai indo lá e dizer: ó, esse final de semana e vários outros, o Adilson não vai brincar. Ponto final. Eu fui acometido naquele momento de uma sensação muito boa. Porque eu realmente não tive vontade de brincar. Eu queria estudar. Para nunca mais passar pela sensação que passei de manhã. Simples assim. Né? E assim foi. De modo que amamos o que conhecemos, porque a partir daquele momento começamos a estudar o português nosso de cada dia, começamos a aprender o português nosso de cada dia, começamos a encontrar a lógica na formação das palavras, a lógica na formação das frases. E o português nosso de cada dia é, então, dentro do canal Diálogo de Halley, o símbolo nacional número 1. Antes do que a bandeira, antes do que o hino, do que o selo e do que o escudo. Por quê? Porque dele deriva o hino, a bandeira e o selo. Tá? Então ele não é apenas lá o artigo 13 da nossa Constituição, que diz que o português é a língua oficial do Brasil. Não, ele é muito mais que isso. Ele produz o nosso, digamos assim, desenvolvimento como nação,
a nossa inserção perante o mundo. Né? O português nosso de cada dia. Daí a razão pela qual, por exemplo, dificilmente nós vamos usar termos estrangeiros desde que exista o similar no português. Exemplo prático. Nós não vamos dizer o sítio, né? O endereço eletrônico www. Nós não vamos usar a outra expressão por respeito ao português nosso de cada dia. Né? E também por coisas que nós vamos ver futuramente como uma forma de dominar um povo é através da erosão cultural. Mas isso nós vamos ver depois. Né? Soberania está posta aqui. Um segundo exemplo, né? Esse não vivido, mas assim, que também cabe para a gente compreender essa questão toda. Vamos imaginar que em uma maternidade, ao mesmo tempo, tenha nascido 2 bebês. Naquela hora, né? E esses 2 bebês, então, são levados para tomar banho, tal, e por algum motivo, eles tenham sido trocados. As mães levam para casa, olha só, né? E aí dão de mamar, põem ali no peito, começa primeiro o sorriso, a primeira convivência, o primeiro mamãe, e vai se convivendo, e vai se ensinando, vai se conhecendo, né? É recíproco, filho conhece mãe, pai vai conhecendo o filho, né? Quem observa isso com muita facilidade. E vamos imaginar que depois de 10 anos, nesse exemplo hipotético, se descubra, né, a enfermeira lá, olha, eu tive um momento que eu não sei se nós trocamos ou não os bebês, e, enfim, era bom fazer um teste de DNA. Se faz o teste. E se observa realmente que foi trocado. A confusão está feita. Né? Tanto é que os protocolos nas maternidades são bastante rígidos nesse momento. Por exemplo, as minhas irmãs, quando nasciam, meu pai já tinha o brinquinho, já furava o brinco ali na hora enquanto chorava e já tinha o brinco para saber quem era ela. Né? De tal sorte a evitar, digamos assim, uma eventual troca. Não deixava de ser um protocolo. Né? E de maneira que foi trocado os bebês. E agora? E agora vamos imaginar, só para a gente refletir um pouco, né, desta questão do amamos, nós só amamos o conhecemos. Vamos imaginar que um casal seja israelense e outro casal palestino. Pergunto, vamos deixar de amar? Com certeza não. Tá? É só uma reflexão para a gente ver essa questão das guerras. E nós vamos ver um exemplo muito mais profundo, desta vez prático, tá? Realizado por um advogado, lá nessa conferência aqui. Tá? E aí é prático. Tá? Um exemplo que envolve essa questão de guerras, né? Que um advogado dá um exemplo para o mundo, e nós vamos trazer à baila esse exemplo aqui. Nós só amamos o que conhecemos, né? Portanto, nós podemos concluir o seguinte, olha só. Opa, cadê? O amor é o que verdadeiramente nos liberta e se cristaliza por meio do conhecimento. Vejam só. O amor é o que verdadeiramente nos liberta e se cristaliza por meio do conhecimento. Então nós estamos assim fazendo uma atualização naquela frase de José Martins que diz que só o conhecimento liberta. Nós estamos colocando um ingrediente novo, o amor. Porque está aqui, gente, ó. Né? Quem duvida que os intelectuais têm um conhecimento muito grande? Ninguém. Mas se não tiver uma espiritualidade que carrega o amor, porque a espiritualidade carrega na sua essência o amor, o respeito para com o próximo, né? Não tem-se. Então pode-se criar um tirano, corruptos, aqueles de colarinhos brancos, aqui. Então vamos dar uma ajudada, né? Vamos atualizar um pouquinho essa frase. Não que ela não tenha validade, muito pelo contrário, é uma frase muito importante,
José Martins. Eu sou membro do Instituto Conhecimento Liberta, né? E essa frase passa bastante lá, até o próprio Instituto, né? Só o conhecimento liberta, mas estamos incluindo um outro ingrediente dentro dessa questão, que é a questão do amor. Por que o amor é tão importante? Olha só, porque o amor, né, ele é a cola. Está aqui, ó. Olha aqui o recurso didático, negrito aqui, ó, cimento. Ele é o cimento, né, do nosso canal. Ele, primeiro, a partir, né, da pedra fundamental, que é aqui, ó, a crise ecológica, a crise espiritual, ele une o DNA do canal e também, né, o método. O amor é esse cimento, essa cola que faz essa conexão. É ele que deve balizar cada minuto da nossa vida. Né? Aquele amor consciente, não aquele amor inconsciente. Né? Vamos ver qual é a diferença disso oportunamente. E está aqui, faltando, para nós fecharmos essa primeira parte do vídeo, o quarto pilar. E o quarto pilar, ele é a inspiração. Tá? O canal, ele é então inspirado, né, em uma das inspirações do canal são as obras clássicas. E nós vamos trazer uma obra clássica aqui, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E por que ela é tão importante dentro do canal? Essa obra, ela transcende o tempo. Isso é a classificação de uma obra clássica. O que é uma obra? É aquela que transcende o tempo, cujo seu ensinamento perdura pelos séculos. E o que fez Dante lá? Século IV, né? 5. Tá. Depois a gente vê. Pesquisa aí. Acabei falhando, estou perdendo a concentração. Dante Alighieri, ele escreve a Divina Comédia. E o que é a Divina Comédia? Como cristão, ele analisa o mundo cristão e é o que vai acontecer conosco no último suspiro. Ou seja, né, quando esse corpo físico não tem mais vida, aquele último suspiro, o que vai acontecer com a nossa alma, com essa inteligência divinal, com esse Altíssimo, né, com essa parte? Para onde vai a nossa alma? Né? Então, dependendo da nossa vida, se ela foi virtuosa ou se ela foi uma vida desvirtuosa, uma vida baseada nos 7 pecados capitais, nos defeitos, nós vamos, na obra de Dante, para o céu, para o purgatório, para o inferno. De tal maneira que aquelas pessoas que foram virtuosas, né, que tiveram compaixão, que tiveram empatia, vão para os céus, que são 9 círculos, né, dantescos que representam o céu. Por outro lado, aquelas pessoas que não foram indiferentes, né? Não foram nem do bem nem do mal, foram assim apáticas, indiferentes ao sofrimento alheio, ficam lá no purgatório. E aquelas pessoas que, por outro lado, praticaram o mal, fizeram as pessoas sofrer ao longo de sua vida, vão para os infernos de Dante, que também representam 9 círculos dantescos, né? E quando tu lês a obra, tu prefere até, olha só, ser preso, né? Porque a prisão aqui, no mundo físico, pode ser uma reconciliação, uma reflexão, né, para consigo mesmo. Tá? E é muito melhor ser preso no mundo físico do que passar pelo inferno de Dante. O que acontece com nossa alma passando pelo inferno de Dante. Basta a gente ver. E a inspiração do canal, que é o nosso quarto pilar lá daquela torre secundária, é justamente o que nós chamamos de os círculos virtuosos, como, por exemplo, apresentando o círculo virtuoso da esperança, está aqui, né, que se caracteriza pela força do exemplo. Esse é, então, o nosso quarto pilar, está aqui. Então, só redefinindo, o primeiro pilar é a pedra fundamental do canal.
Segundo pilar, o DNA do canal, aqui. Terceiro pilar, o método, o caminho, reflexão profunda, a fim de sensibilizar cada cidadão. Quarto pilar, a inspiração, com o qual nós vamos continuar o próximo vídeo. E olha só, onde é que fica a empatia, esse conceito tão importante que nós precisamos? Ora, gente, esse é o the best, o melhor, falei the best, o melhor, o top nas estrelas, para parafrasear lá o Eduardo Bueno, que diz o top nas galáxias. Vamos usar então, em homenagem, né, alguns vídeos muito cômicos que ele coloca. Top nas estrelas, está aqui, acompanha conosco aqui, ó, olha só, o que tem aqui, o que faz união das torres, né? Ó, é empatia. E essa é a mensagem final desse primeiro vídeo. A empatia é uma estrada por onde a maior força que existe no universo, o amor, deve caminhar para que nossos co-cidadãos, para que nós possamos compreender os nossos co-cidadãos e cidadãos. E aí, nós deixamos, né, a soberba de lado e começamos a ter uma nova forma de ver o mundo, tá? Valorizando o ser ao invés do ter, né? Com isso, nós terminamos esse vídeo 1.1 dizendo, né, que foi assim uma sensação maravilhosa estar produzindo esse vídeo, depois de várias tentativas, e não foram poucas, várias tentativas, estamos, digamos, voltando a um passado em que dávamos aula e que tínhamos uma sensação maravilhosa, mas ao longo do tempo fomos perdendo, até por falta de prática, e estamos recuperando isso agora. De tal maneira que nós vamos fazer um amável convite para ver o vídeo 2, para assistir o canal, para se inscrever no canal. E esse amável convite é justamente para que vocês, para quem nos vê, ouve, sejam testemunhas amorosas da aplicação da inteligência divinal, forjando os diversos vídeos do canal, tá? Então, fica o convite que nós vamos continuar da inspiração até o grande final, no próximo vídeo. Deveras importante, então agradecemos a sua presença, fica o convite. Esse vídeo, ele pode ir ao ar depois da manhã, amanhã, sábado, domingo, depende. Além dessa sensação, né, ele vai passar por um rigoroso controle de qualidade. E qual é esse rigoroso controle de qualidade? É o tribunal da nossa consciência. Ponto final, né? Vários vídeos já foram gravados, foram apagados porque não passaram nesse controle. Fica então o convite para assistir o próximo vídeo, se inscreva no canal, aperte lá o sininho e paz inverencial. Até!